Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre essa medida do Temer de ajustar o salário mínimo abaixo da inflação. Por que um governo decide fazer esse tipo de coisa? Vamos começar falando sobre a inflação no Brasil. Você já parou para pensar o que causou essa grande inflação no mercado brasileiro? Vamos pensar como a crise começou. De uma hora para outra, a televisão começou a falar em crise, todo mundo ficou com medo de comprar, e porque todo mundo ficou com medo de comprar, os produtores ficaram com medo de produzir. Várias fábricas se fecharam, inclusive fábricas de alimento, e realmente a produção brasileira diminuiu. O que eu quero dizer para vocês é que naquele momento em que a mídia assustou a população e ficou falando que o Brasil estava em crise, as pessoas passaram a guardar o dinheiro no banco com medo da crise. Porque as pessoas passaram a guardar o dinheiro e pararam de comprar, os produtores fecharam as indústrias, os produtores fecharam as fábricas. E foi nesse momento que aconteceu a falta de demanda com a falta de produção. No momento posterior, o povo que tinha o dinheiro guardado tentou comprar. Só que naquele momento já não tinha mais produto para ser vendido, porque o vendedor parou de produzir porque ninguém comprava antes. Vamos pensar assim, o primeiro susto foi, estamos em crise, então todo mundo pensou, parei de comprar. No segundo momento a pessoa pensou, olha, está em crise, mas eu ainda tenho dinheiro, então quer saber de uma coisa? Eu vou comprar. Mas as indústrias e fábricas tinham fechado, então já não tinha mais produto. Na hora que tem dinheiro procurando por produto, mas falta produto, ocorre a inflação. Naquele momento em que a inflação aconteceu, ela entrou numa coisa que chama espiral inflacionária. A inflação continua aumentando, continua aumentando, continua aumentando. Porém, os investidores começam a pensar, olha, se o Brasil está em crise, eu não vou voltar a produzir não. Essa falta de confiança no investidor, normalmente, ela é solucionada através do governo. O governo oferece ao investidor um crédito mais fácil para o investidor ter coragem de investir no país, porque, afinal de contas, sem produção não tem mercado. Só que naquele momento o governo não tinha condição de fazer nada, afinal de contas a gente tinha um monte de canais de televisão só falando em crise e a gente tinha um monte de jornalistas de internet só falando em crise e falando mal do governo. Então isso gerou uma das piores crises econômicas do Brasil, que é essa que a gente está vivendo hoje. Só que agora o golpe de Estado já foi solucionado. Então a palavra crise já não é bem-vinda no mercado brasileiro. Vocês já repararam que a Globo já não fala mais em crise, os jornais já não falam mais em crise, ou seja, cadê a crise? Parar a inflação é a mesma coisa de parar uma roda solta caindo pirambeira abaixo. Não é tão fácil assim. Então o governo tem duas opções para parar a inflação. Ou ele estimula a produção para ter uma quantidade alta de produto no mercado e o preço cair, ou ele abaixa o salário do trabalhador para o trabalhador comprar menos e o preço cair. Vocês entenderam muito bem? Se um governo é protecionista, se um governo não é um governo de elite como o governo Temer, ele investe na produção. Ele aumenta créditos no Banco de Desenvolvimento, ele diminui os juros nos bancos exatamente para que os empreendedores comecem a fabricar mais para diminuir o preço do produto. Se um governo é elitista, ele diminui o salário do trabalhador pro trabalhador comprar menos e com isso diminuir a inflação. Vocês entenderam que a medida do Temer, na verdade, é uma medida para destruir a inflação. Só que não é a única medida existente no mercado. Ele poderia investir na população para fazer a população produzir mais e com isso diminuir o preço dos produtos. Mas ele preferiu tirar o salário da população para a população comprar menos e ele conseguir controlar a inflação. Quando você vê a inflação caindo, o mais importante que você precisa saber é que às custas da queda daquela inflação, tem também a queda no consumo. Tem a queda na qualidade de vida do brasileiro e tem o nascimento daquelas camadas que deixaram de existir no Brasil, que são as camadas miseráveis. Isso mesmo. Esse tipo de medida que protege os ricos, que o Temer está adotando agora para controlar a inflação, é exatamente aquele tipo de medida que cria pessoas miseráveis e mata gente de fome. Então vamos prestar atenção nos próximos passos da economia brasileira. Eu acredito que realmente o que vai acontecer nos próximos dias é sim a queda de consumo, afinal de contas o povo vai ter menos dinheiro e com a queda de consumo vai ter sim a queda da inflação. Mas o mais importante,
Nós não podemos ser iludidos que essa queda na inflação é um resultado positivo do governo Temer, porque essa queda da inflação é resultado da queda do consumo conseguido através da redução do salário do trabalhador. Uma queda de inflação bem-vinda seria aquela que viesse do aumento da produção. No lugar de cortar o salário do trabalhador, o governo poderia solucionar o problema simplesmente financiando mais produção, que era o que o governo anterior fazia, por exemplo, através da agricultura familiar. Muito obrigado e até mais.